Você deixaria seu filho te esquecer, só para vê-lo bem? Você abriria mão do seu direito de mãe, se soubesse que ele está feliz com outra família? Se prepare, pois o que essa simples senhora passou vai te emocionar. O som abafado do choro de recém-nascidos ecoava pelos corredores úmidos da maternidade São Lucas, no subúrbio da cidade. Maria segurava uma boneca de pano contra o peito, tentando conter o tremor das mãos. Estava na ala das mães que haviam acabado de dar à luz, mas o seu colo estava vazio. Horas antes, ela havia sentido a vida se esvaindo de si em forma de dor e sangue. O parto foi difícil, feito às pressas, com poucos recursos e muita frieza. Quando ela acordou da anestesia leve, o médico se limitou a dizer: "Sinto muito, complicações respiratórias." Não resistiu, ela não viu o filho, não o tocou, não ouviu o choro. Mas, e o corpo? Eu posso vê-lo? Ela perguntou com a voz embargada, ainda meio dopada. O hospital já cuidou disso, senhora Maria. É melhor tentar descansar agora, respondeu uma enfermeira desviando o olhar. Naquela noite, enquanto outras mães embalavam seus bebês e tiravam fotos com celulares, Maria encarava o teto mofado do quarto com o coração aberto como uma ferida. Nos dias seguintes, a dor começou a se transformar em desconfiança. Maria percebeu que algo não estava certo. Ao analisar os documentos que lhe entregaram, notou datas que não batiam, registros com nomes trocados e carimbos que pareciam falsificados. Tentou confirmar o nome do bebê na ficha de nascimento, mas a informação era vaga e contraditória. Quando voltou à maternidade para pedir explicações, uma enfermeira que sempre cruzava seu caminho desviava o olhar, evitando qualquer contato. Em vez de respostas, ouviu murmúrios abafados e frases evasivas. Os funcionários pareciam receosos e fechados, como se tivessem algo a esconder. Maria foi tratada com frieza, considerada um incômodo. Pedidos simples por documentos ou esclarecimentos eram negados ou empurrados com desculpas burocráticas. A cada porta que batia, encontrava um muro invisível, burocracia, silêncio e até ameaças veladas para que desistisse. O que deveria ser o lugar da esperança se tornava um labirinto de obstáculos e desconfiança, onde a verdade parecia estar enterrada sob camadas de omissões e mentiras. "Senhora, aceite. Essas coisas acontecem", disseram. Mas não acontecia assim. Não com ela. Algo dentro de Maria, mais forte que a dor, mais forte que a lógica, dizia: "Meu filho está vivo." Foi o começo de uma peregrinação que durou anos. Maria largou o emprego de diarista, morando de favor na casa de uma tia, depois num quartinho de pensão. Vendia doces na rua para se sustentar enquanto batia em portas de delegacias, cartórios, igrejas e até abrigos de crianças. Copiou documentos, colheu testemunhos, aprendeu a ler termos jurídicos com uma vizinha aposentada. Era como uma detetive da própria tragédia. "Deixa isso para lá, Maria. Já se passaram 2 anos", diziam os familiares com pena. Mas como deixar? Como enterrar um filho sem vê-lo? Sem saber? Era como viver com metade do corpo em carne e outra metade em brasa. E então, num dia comum, enquanto vendia brigadeiros na porta de uma escola particular, ela ouviu um nome. "Rafael, anda, meu filho", gritou uma mulher elegante, chamando um menino de cabelos pretos e olhos grandes que correu até ela. Maria olhou e sentiu o chão se afastar de seus pés. Aquele menino. Aqueles olhos. Era como se o próprio corpo dela reconhecesse. O tempo parou. Ela não sabia como, mas soube. Era ele. Seu filho estava vivo. E tinha outra mãe. Nos dias que se seguiram àquele encontro inesperado, Maria voltou para a frente da escola todos os dias. Vendia seus brigadeiros como desculpa, mas seus olhos estavam sempre atentos àquele portão verde. E ele sempre aparecia, com sua mochila azul nas costas, os tênis caros, o uniforme bem passado e os cabelos penteados com gel. Lucas, que agora se chamava Rafael. O nome ecoava no peito dela como uma canção que só ela sabia cantar. Ela observava em silêncio. Viu quando ele deu uma flor à professora no Dia das Mães.
quando correu, sorrindo, até os braços da mulher elegante que o esperava todos os dias. Quando tirou foto com medalha no peito, abraçado aos dois pais, a mulher e um homem de terno impecável que parecia orgulhoso até a alma. Maria apertava os brigadeiros nas mãos, engolia o choro e sorria para os clientes, mas, por dentro, desmoronava. Foi numa tarde comum, enquanto ajeitava o isopor com seus brigadeiros, que ela o viu sair pelos portões da escola. Fardado, mochila nas costas, uniforme impecável, tênis caro. Os colegas ao redor riam alto, mas ele caminhava um pouco mais devagar, distraído com o celular. Maria congelou. O coração disparou no peito como se reconhecesse instintivamente o que os olhos ainda tentavam confirmar. Era ele. Ela tinha certeza. Por dias passou a observar de longe, quieta no canto da calçada, vendendo seus doces. Ele sempre saía no mesmo horário. Às vezes comprava um chocolate, às vezes apenas passava, sempre educado. Mas, em uma tarde específica, parou diante da barraca. Boa tarde, senhora. Quanto é o brigadeiro? R$ 2, meu filho. Promoção de fim de aula, disse ela com um sorriso contido. Então vou levar 2. Um para mim e um para o meu irmão, se ele merecer. Brincou rindo. Ela riu junto, disfarçando a emoção. Tá certo. Você parece ser bom de coração. Tem olhar de gente que escuta os outros. Minha mãe diz isso, que eu escuto mais do que falo. Às vezes até demais. Sua mãe deve ser uma mulher de sorte? Eu que tenho sorte, respondeu ele sincero. Meus pais são incríveis. Tudo que eu sou, devo a eles. Maria engoliu seco. O brigadeiro quase caiu da mão. E a senhora? Tem filhos? Ela olhou para o chão. Respirou fundo. Tive. Mas Deus achou que era cedo demais. Sinto muito. Eu também. Ele sorriu, gentil, pegou os doces, pagou e foi embora. Maria ficou ali, parada, o papel do troco ainda entre os dedos. Por dentro, um turbilhão. Por fora, apenas mais uma vendedora na calçada. E então, naquela mesma noite, sentada à mesa da pequena cozinha, abriu sua pasta surrada. Lá estavam os papéis. O prontuário do parto, a cópia da certidão de nascimento original, as anotações feitas com letras miúdas e tremidas, datas, nomes, pistas que ela mesma investigou durante anos. Uma parte dela queria gritar, parar aquele carro de luxo que sempre o buscava e dizer: "Esse é o meu filho, ele foi roubado de mim." Mas, ao lembrar do olhar doce e do sorriso tranquilo que ele carregava ao falar dos pais, do orgulho estampado em cada palavra, ela silenciou e guardou mais uma vez o mundo todo dentro do peito. E se isso o ferisse? E se ele fosse arrancado daquela família? E se ele a odiasse por destruir a vida dele? E a vida que ele tinha agora, com escola particular, plano de saúde, uma casa boa e confortável, um quarto só para ele. Maria nunca conseguiria oferecer toda essa estrutura ao filho. Maria passou noites sem dormir. Pesquisou sobre adoção ilegal. Chegou a escrever cartas para promotores, defensores públicos, assistentes sociais. Mas não teve coragem de enviar. A cada dia que o via sorrindo, saudável, abraçando os pais adotivos com tanta naturalidade, uma nova camada de silêncio se formava dentro dela. Ele estava bem. Estava melhor do que ela poderia ter oferecido. Tinha tudo o que ela sonhou para ele, só que em outra casa. Anos se passaram. Maria se mudou de bairro, mas nunca abandonou o hábito de olhar o menino à distância. Viu quando ele entrou para o ensino médio. Sempre com aquela postura gentil, educada, sorridente. Orgulho de qualquer mãe. Ela guardava tudo. Recortes de jornal em que ele aparecia em Olimpíadas escolares, menções honrosas em campeonatos de natação, uma foto de formatura impressa. O quarto dela era simples, mas em cima do armário, dentro de uma caixa de sapato, vivia sua relíquia. Os documentos da maternidade, a certidão de nascimento original com seu nome como mãe e uma carta escrita à mão, com a caligrafia tremida e emoção pura. Meu filho, se um dia você ler isso, saiba que te amei desde antes do primeiro choro. Nunca te abandonei. Você foi roubado de mim. E mesmo assim,
te deixei viver em paz, por amor. Era tudo o que ela podia dar: distância, cuidado invisível e amor em silêncio. Mas o tempo é implacável, e ele estava prestes a colocá-los frente a frente de novo, de um jeito que nem ela poderia prever. As manhãs já não eram as mesmas para Maria. Aos 65 anos, sua figura franzina se movia com passos lentos e hesitantes. A demência incipiente roubava-lhe pequenas parcelas de tempo. Um nome esquecido, um pensamento que escapava como fumaça. Ainda assim, ela seguia vendendo seus doces, recolhendo cada trocado para os remédios e para a passagem de ônibus que a levava ao hospital mais próximo a cada mês. Naquele dia, o sol mal despontara quando a falta de ar se agravou. Uma tosse seca tomou seu peito, e a fraqueza apoderou-se de todo o corpo. Um vizinho gentil a acompanhou até a recepção do Hospital Santa Cecília, onde, entre a fila de pacientes, ela se apoiou no balcão, tremendo. O moço que a atendeu a encaminhou para a triagem de urgência sem muitos cerimoniosos, anotando o nome: Maria Rodrigues dos Santos, e chamando alguém para levá-la à sala de exames. Pouco tempo depois, já no leito, ela descobriu que havia uma pneumonia se instalando nos pulmões. Precisaria de cuidados e medicação intensa. O médico que veio atendê-la, um rapaz de jaleco branco impecável, aproximou-se com expressão afável, mas ligeiramente apressada. Foi atendendo às perguntas de rotina: alergias, histórico, rotina de medicação. Maria tentou se concentrar em cada sílaba para reconhecer aquele rosto tão familiar. Havia algo nele, mas sua mente titubeava entre lembranças nítidas e lapsos estranhos. Quando o médico estendeu a mão para auscultar seu peito, Maria engoliu em seco. O jaleco branco reluzia. O estetoscópio pendia como uma promessa de cura, mas também como um nexo invisível que a atrasava no tempo. Antes que ele pronunciasse o diagnóstico em termos técnicos, ela o chamou em voz trêmula: Doutor Lucas. O médico parou, o estetoscópio ainda nos braços de Maria. Seus olhos se arregalaram em surpresa. Senhora, meu nome não é Lucas. Sou Rafael Menezes, clínico geral. Em que posso ajudar? Maria sentiu o coração gelar. Mas algo na forma de falar dele, na entonação firme, fez seu corpo estremecer. Um flash de lembrança percorreu sua mente. Lembrava-se de já ter visto aqueles mesmos olhos, anos atrás, quando Lucas era apenas um menino atravessando o portão da escola. O coração dela pulsou na garganta. Eu preciso falar com você, Dr. Lucas. Ela murmurou, quase implorando. A demência trouxera confusão, mas não a impedia de reconhecer a única pessoa capaz de confirmar tudo. Rafael Menezes franziu as sobrancelhas, indeciso. Senhora, Dr. Lucas não trabalha aqui. Talvez queira dizer Dr. Leandro, ou... Lucas, meu filho, você tem que se lembrar de mim. Suas palavras vacilaram, carregadas de esperança e medo. A angústia se imiscuiu nos olhos de Maria, que já a princípio tentava tocar o rosto do médico, num gesto de reconhecimento. Mas ele, surpreso e ainda sem entender, segurou o pulso trêmulo dela com cortesia profissional. Senhora, está desorientada. Não me conhece. Sou médico aqui, mas não me lembro de ter te atendido antes. O semblante de Maria se contorceu num misto de alegria contida e profunda dor. Ele não a reconhecia. Ela, no entanto, o reconhecia em cada traço. O nariz largo, o queixo levemente proeminente, o jeans que mal se via sob o jaleco, o jeito gentil de cuidar dos pacientes. Tudo convergia para uma única verdade que doía ferozmente. Lucas não era apenas aquele menino que ela vira há anos num portão de escola. Era o filho que ela perdera e, naquele momento, aquele filho atendia-a, sem saber sua história. Sou eu, Maria Rodrigues dos Santos. Ela conseguiu pronunciar, deixando escapar a pasta surrada debaixo do travesseiro. Com mãos trêmulas, puxou os documentos que guardava há tanto tempo. A certidão de nascimento original, o recibo do parto, a carta que escrevera e jamais entregara. Os papéis deslizaram para a cama, e Lucas, preocupado, abaixou-se para recolhê-los. Eu sou sua mãe.
Mãe? Perguntou ele com sinceridade. O batimento cardíaco deles se entrelaçou num segundo de absoluto silêncio. Ele pensou que fosse alguma senhora confusa tentando enganá-lo. Ignorando o receio de machucá-la, ele segurou a mão de Maria com firmeza. Senhora, esses papéis... Não sei de onde vieram. Tenho meus pais. Eles me criaram desde bebê. Não posso ser seu filho. Desculpe. Nesse instante, ao olhar para Lucas, sentiu o orgulho e a gratidão que ele nutria pelos pais adotivos, o sorriso que ele oferecera a uma menina ao presenteá-la com seu brinquedo no hospital pediátrico, a forma respeitosa como falara de mãe e pai ao informar a enfermeira sobre uma cirurgia. Aquela convicção nos olhos de Lucas rasgou o peito de Maria. Entendeu, de um só golpe, que se ela revelasse a verdade, rasgaria a única família que ele conheceria. Devastaria o mundo confortável e cheio de amor que haviam construído para ele. Um nó se formou em sua garganta. Meu filho. Ela começou, a voz trêmula pelo avanço da demência e do choro contido. Olhou para os papéis, depois para ele. Só queria que soubesse. Mas, em vez de continuar, um soluço escapou. Ela virou o rosto para o travesseiro, abafou o choro. A fraqueza tomou conta, e ela deixou os papéis escorregarem de volta na mão de Lucas. Lucas, comovido, mas ainda confuso, tentou consolá-la. Calma, senhora. Vou chamar alguém para ajudá-la. Tudo vai ficar bem. E nesse momento, a dor de Maria explodiu por dentro. Não havia como explicar, sem destruir a vida desse homem que ela sustentava com amor invisível há tantos anos. A aflição em seus olhos gritava por justiça, por amor. Mas a lucidez, naquele breve lampejo entre os lapsos da demência, lhe sussurrou que seu silêncio seria o maior presente que poderia dar ao filho. Permitir que ele continuasse amando outra mulher como mãe, mesmo que isso criasse um abismo insuperável entre eles. Com a mão já pesada e cansada, Maria deixou os papéis escorregarem silenciosamente para o chão ao lado da cama. Fechou os olhos, entregou-se ao suspiro profundo que rasgava o peito e apenas balbuciou, quase inaudível. Cuida bem de mim, meu filho amado. E o peso daquela frase ficou pairando no ar do quarto de hospital, enquanto o Dr. Rafael se afastava para chamar mais enfermeiros, sem saber que, naquele exato momento, tinha em suas mãos a verdade mais dolorosa de sua vida. Nos dias seguintes à internação, Maria oscilava entre momentos de lucidez e confusão. Às vezes reconhecia os enfermeiros, às vezes chamava o doutor de meu anjo, meu menino, ou apenas o observava com olhos marejados, sem dizer palavra. Lucas a tratava com atenção, ainda tocado pelo encontro estranho. Algo naquela senhora o deixava inquieto. Era como se já a conhecesse, como se a presença dela evocasse algo que sua mente racional não conseguia nomear. Uma tarde, ao fazer a ronda, ele a encontrou adormecida. O quarto estava em silêncio, iluminado por uma luz dourada que entrava pela janela. Sobre a mesa de cabeceira, cuidadosamente dobrada, havia uma carta. A mesma que ela escrevera anos antes, mas agora em um envelope amarelado, com seu nome escrito à mão. Lucas. Ele hesitou. Olhou para a paciente dormindo, o peito subindo e descendo devagar, e então para a carta. Sentou-se ao lado da cama, abriu o envelope e leu. Se um dia esta carta chegar até você, é porque tive coragem, ou porque o tempo não me deu escolha. Você foi meu filho, Lucas. Fui sua primeira casa. Fui o primeiro coração que bateu por você. Mas a vida nos separou. Quando o encontrei, anos depois, vi que você era feliz, e por isso escolhi te amar de longe. Sei que talvez você nunca me aceite. Só queria que soubesse. Você foi amado todos os dias, mesmo quando não me reconheceu. Lucas levou a mão à boca. Leu a carta mais uma vez. Olhou para a mulher adormecida, frágil, com os dedos finos entrelaçados sobre o lençol. De repente compreendeu o silêncio dela, o olhar carregado de séculos, a maneira como murmurava seu nome como quem segura uma relíquia. Mas, era verdade?
ou um delírio de alguém em decadência mental. Ele pegou os documentos que ainda estavam guardados na pasta. A certidão de nascimento original com o nome pelo qual ela o chamava. Datas, anotações. Todos os elementos estavam ali, mas sua mente resistia. Seus pais nunca esconderam nada, ou esconderam. Ele voltou os olhos para ela, agora acordada, mas fraca demais para falar. Apenas sorriu, com ternura. A senhora tem certeza disso tudo? Ele perguntou num sussurro, quase temendo a resposta. Ela sorriu também. Um sorriso tênue, cansado. E balançou a cabeça como quem diz sim e não ao mesmo tempo. Talvez já não soubesse. Ou talvez soubesse e escolhesse deixar a dúvida no ar. Lucas segurou sua mão. Descanse, Dona Maria. Eu fico aqui com a senhora. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Seu peito subiu, desceu e então parou. Se você chegou até aqui e gosta de histórias inspiradoras e comoventes, esse canal é para você. Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Coloque nos comentários a cidade de onde está vendo esse vídeo, gostaria muito de saber. Dias depois, Lucas estava sozinho em casa. O envelope com a carta repousava sobre sua mesa. Os documentos estavam guardados numa gaveta que ele ainda não decidira se abriria de novo. Sentado na penumbra, olhava uma foto antiga de sua infância. Ele sorrindo entre os pais que conhecia. Eram boas pessoas, tinham lhe dado tudo. Mas agora havia um novo peso no ar. Uma dúvida do tamanho do mundo. E uma ausência que ele não conseguia explicar. Ele tocou os dedos sobre a assinatura da carta. Com amor eterno, Maria, sua mãe. Lucas fechou os olhos, pegou o celular e discou para os pais que ao adotaram. Tinha muitas perguntas a fazer.